mundo está cansado. O famoso olho tremendo. É o trabalho estar atrapalhando o seu trabalho. Por quê? Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou a Lari. E eu sou Marta. E hoje nós vamos tratar sobre um tema que está muito comum nas redes sociais. Se você usa as redes sociais, provavelmente você já encontrou um vídeo sobre esse assunto. Tipo esses aqui. O que você conquistou trabalhando? Depressão, ansiedade, dor no corpo e raiva. Como vocês podem observar, o mundo está cansado. É claro que isso é um pouco tendencioso, porque também tem uma questão aí de algoritmo e tudo, mas essa é uma das coisas, esses são uns dos memes, né, que a gente tem observado que está crescendo muito aí nas redes sociais, que estão aparecendo muito. Será que isso não denuncia alguma coisa? Será que isso quer nos dizer alguma coisa? E é sobre isso, né? A gente estava pensando sobre quantos memes. A gente fala muito sobre é melhor rir para não chorar. E realmente a gente encontra muitos memes que nos fazem rir sobre esse assunto, mas que é um assunto bem sério, né? A gente está tratando aí sobre o cansaço mental, a exaustão do trabalho. Por que o trabalho ele tem levado a gente, né, tantas pessoas ao burnout, ao seu limite, assim, e isso com certeza não é algo saudável, né? Então, por isso a gente trouxe esse tema aqui para abordar com vocês. Esse tema me lembra aquela música Smile de Charlie Chaplin, sabe? Sorria, mesmo que o mundo te dê dor. Sorria, mesmo que o fim, mesmo que tudo esteja se acabando. É um pouco do que a gente vive hoje em dia, né? A gente costuma, principalmente brasileiro, a gente é um país que, assim, se a gente fosse trazer o tipo do Eneagrama, né? Que Eneagrama, gente, é uma das ferramentas aí de autoconhecimento. Porque sou apaixonada pelo Eneagrama, né? Vamos trazer um pouquinho aqui de Eneagrama. O Brasil, se a gente fosse definir um tipo, um eneatipo para o Brasil, a gente colocaria o tipo 7. O Brasil tô na festa, não quero nem saber de ver o problema. Eu só quero nada aqui. A alegria. E então a gente vê que uma das formas que o brasileiro tem de lidar com todos os problemas, inclusive com a dor, é fazendo graça, é fazendo meme. Então o Brasil diz assim, olha, já tô aqui na merda mesmo, então vamos embora rir, porque é o que temos para hoje. Mas a gente quer realmente adentrar um pouquinho aí nesse tema com vocês, e para que a gente consiga aí fazer uma reflexão do que acontece, né? E se a gente pode realmente fazer algo para melhorar, se isso realmente é o que está acontecendo. Inclusive, a gente quer a ajuda de vocês também aqui durante esse vídeo, tá? Por favor, deixem nos comentários aí o que é que vocês acham dessa situação. Então, gente, a gente vai começar aqui falando sobre as sensações de esgotamento mental e físico. Nós temos aqui um caso, né? Um exemplo vivo, real, que é de quê? O famoso olho tremendo, né? E temos um outro caso aqui excepcional de apagões de memória. Moá, gente. Gente, tô me sentindo assim uma velha de 88 anos. Sim. Nada contra, viu, gente? Mas assim, antigamente, perda de memória era uma coisa mais que vinha com a idade, né? Uma idade mais avançada. Não que eu já não tenho idade, mas tipo assim, uma idade mais avançada. E agora, assim, você com 30 anos, com 25 anos, com 27 anos, você já tá tendo esses problemas de perda de memória, de olho tremendo, gastrite nervosa, gente. Ama atacar nesse momento. Ela é a primeira, entendeu? Aqui o estômago diz assim, não, peraí. E entre outros problemas aí, né, que são realmente sensações que vêm através do esgotamento mental. A gente também pode falar aí de alguns esgotamentos psicológicos, que até agora a gente está falando do físico, né? Mas se a gente for trazer para o psicológico, a gente pode aí falar de crises de ansiedade, insônia, né? Gente, são todos, na verdade, né? Tanto sinais aqui, né? Físicos, eles também são retratos do desgaste emocional, né? Então a gente traz aí esses sintomas que o corpo, ele, na sua inteligência magnífica, traz para nos dar o alerta de que tem algo aqui que não tá legal não, tá? Então, assim, isso aqui precisa de uma atençãozinha. Então, o físico, ele reflete muitas vezes esse desgaste mental, esse esgotamento mental, né? O corpo vai te pedindo, de todas as formas, te informando que algo não está bom o suficiente, que algo precisa de atenção e que você precisa realmente dar uma pausa muitas vezes. Então, esse esgotamento mental, ele realmente
traz toda a sua energia, todo o seu corpo físico, mental, espiritual. Porque ele traz realmente, tira a sua saúde, né? Tanto psicológica quanto física, como a gente tem falado. Porque isso afeta o dia a dia das pessoas, atrapalhando realmente. Até o seu trabalho atrapalha o seu trabalho. Sabe aquele... Faz muito sentido. Sabe aquele memezinho de seu namorado tá te impedindo de encontrar seu marido, ou coisas assim? O trabalho está atrapalhando o seu trabalho. Por quê? Porque você está numa sobrecarga mental e física tão grande que o seu corpo ele chega no seu limite, você trava, você perde a memória, você fica com o seu olho tremendo, sua ansiedade atacada, você não consegue atender não dorme a todas direito. as demandas, não dorme direito, você não consegue atender a todas as demandas que vão permanecer surgindo sempre. Um outro meme que eu vi também outro dia foi que eu achava que a vida adulta era uma crise após outra, mas eu estava enganado. São várias crises de uma vez. Não espera, né? Sabe o que eu lembrei aqui agora você falando isso? Sobre a questão do site, né? Quando a gente abre várias abas, que aí tem muitas questõezinhas ali para resolver ao mesmo tempo e o site, chega uma hora que ele trava. Porque você abriu muita coisa, você exigiu muito dele, então ele simplesmente ele para. Servidor. Exatamente. E aí, bug total. E bem assim a gente faz com a nossa mente. A gente vai abrindo vários setores, a gente vai se cobrando de dar conta de várias coisas ao mesmo tempo, o que não é possível, né? E aí chega uma hora que simplesmente a nossa mente vai lá e tem, né? E diz assim, olha, já que você não tá ouvindo por bem o que eu tô tentando falar pra você, que eu tô cansada, então vamos começar a enviar pro seu corpo alguns problemas, alguns sinais físicos, pra ver se você acorda, minha filha. E aí a gente costuma ignorar também os sinais físicos. A gente diz assim, não está acontecendo. Basicamente, a gente vira pinguim de Madagascar. Sorri e acena. Só sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem. Só que você não tá acenando pro outro, você tá pra você mesmo. O próprio Titanic, entendeu? A gente sabe o que é? É aqueles cantores do Titanic só tocando lá a valsa enquanto o navio tá afundando. É bem isso, né? Porque eles estavam ali na sua função, no seu exercício. A gente está ali no trabalho enquanto está afundando. Então, realmente, essa é a sensação desse esgotamento mental. Essa é como as consequências disso, né? Para o nosso dia a dia, na nossa saúde mental, física, para todas as coisas na nossa vida. Porque a gente não vai bem em nenhum, a gente tá tão focado e tão estressado que a gente não consegue nem dar atenção aos outros também, né? Outros lados da nossa vida. E agora lembrei da PNL. Qualquer coisa, tudo. Da mesma forma que você faz uma coisa, você acaba fazendo todas as outras, né? Os ritmos que você utiliza. Então, se você está num ritmo frenético, por exemplo, no trabalho, a gente tem a ilusão de que quando a gente chegar em casa, né, a gente vai conseguir desacelerar. Não vai continuar frenético, o ritmo continua. E o corpo da gente, se a gente for trazer aí para a parte bioquímica, né, para que serve o cortisol? O cortisol é ruim. Não, o cortisol ele foi feito para que a gente conseguisse lidar com momentos de urgência, com momentos realmente de ação intensa. Então, vamos colocar aí um ser humano que precisasse correr de um leão. A gente tem até aquela expressão matar um leão por dia, né? Mas a questão é que o cortisol não foi feito para matar o leão, foi feito para correr do leão, entendeu? Então, assim, é aquela sensação de luta ou fuga. O cortisol serve para isso, para que a gente realmente consiga ter uma ação no momento de perigo. O problema é que hoje em dia a gente está com o cortisol ligado 24 horas no ar. Então a mensagem que a gente passa para dentro do nosso corpo é: eu estou correndo risco, eu estou correndo risco. Ah, mas risco de quê? Risco de perder o emprego, risco de não dar conta das minhas responsabilidades, pagar as contas. Então, assim, são riscos que a gente tende como perigoso pra gente. Por quê? Porque mexe na nossa sobrevivência, nos nossos meios de subsistência. Então, assim, esse cortisol, que não era para estar sendo lançado o dia todo no nosso corpo, com o tempo, ele começa a cobrar o preço dele. Aí vem crises de ansiedade, aí vem problemas de gastrite nervosa, talvez aí, né, com o tempo uma úlcera, quem sabe. Deixa eu ver o que mais, enxaqueca, né? Então, assim, você vai criando... E assim, gente,
são alguns dos sintomas, porque em cada pessoa vai ter um problema diferente. Às vezes a pessoa vai com um problema lá na coluna, às vezes é um problema começa a criar problemas na tireoide. Eu não sei se está relacionado, tá, gente? Eu não sou médica e eu não estudei sobre o assunto, mas assim, eu não sei se está relacionado, mas uma coisa que eu estava observando em algumas profissionais aí, que eu conheço, que trabalham com administração, e conheço pelo menos umas 4 que desenvolveram problemas na tireoide. Eu não sei, eu volto a repetir, gente, eu não sei se está relacionado, mas como o cortisol ele é um hormônio, né? Pode ser que esteja. Outro problema também que a gente observa isso, se a gente for trazer assim para as mulheres, são todos os problemas de endometriose, de ovário policístico, ATPM, todas as dores, né? Inclusive, isso é uma coisa que eu até percebo em mim. Quando o meu mês ele é um mês muito mais frenético, a minha menstruação ela vem com muita dor. E não é comum, isso não é comum em mim. Isso foi comum em mim na adolescência, na fase adulta não. Na fase adulta eu realmente fiz as pazes com minha menstruação, que a gente segurou as mãos e vai juntas. Mas assim, se o meu mês for difícil, ela diz, olha, você exagerou, eu não quero nem saber, vou tacar o pau em você, porque você não cuidou da gente. De quem que eu não cuidei? Não cuidei do meu corpo. E aí ele começa a me dar sinais e começa a revidar, tipo assim, olha, você quer se matar, se mate sozinha, eu quero sobreviver. Então aqui, ó, vou começar a te dar sinais pra você parar. Inclusive, teve era uma médica que ela tava falando, não foi nem médica, gente, perdão. Foi uma pessoa no YouTube que eu tava vendo o vídeo, eu não lembro quem foi a pessoa em específico, mas ela tava falando sobre essas questões do que o corpo fala, né? E ela disse o seguinte, que às vezes o corpo da gente fala tanto e como a gente ignora, ele chega ao ponto de nos incapacitar a fim de que a gente tenha uma pausa. Então ele pensa o seguinte, olha, já que você não tá parando por bem, e se você continuar, você vai acabar nos matando, então eu vou te incapacitar aqui para que você tenha um tempo de se recuperar, porque senão você realmente vai nos matar, né? E eu acho que é um pouco disso. Sim, sim. Essa urgência e esse estado de alerta constante, né? Então fica muito mais difícil, a gente está lutando assim para encontrar tempo para cuidar de nós mesmos. A gente precisa, diante da sobrecarga, diante da sobrevivência, é muito difícil a gente encontrar esse tempo para cuidar da gente mesmo. E aí a gente desliga, né, o foco do nosso corpo. Como a Mari falou, a gente ignora o cuidar da gente. O nosso corpo é o que nos permite fazer todas as coisas que a gente faz, né? Graças ao nosso corpo é que a gente consegue trabalhar, é que a gente consegue trabalhar, ter nossas relações, enfim, a gente consegue todas as coisas, né? A matéria, a gente consegue lidar com a matéria. Mas se a gente não cuida do nosso corpo, acho que é uma coisa que a gente sempre escuta, né? Que o importante é ter saúde, porque o resto a gente corre atrás. E aí, no momento de correr atrás, as pessoas acabam esquecendo da saúde, e aí perdem a saúde no correr atrás. E aí fica sem saúde, sem o que estava correndo atrás. Ou seja, né? Então, assim, gente, é um grande perigo. O que a gente traz para você? Que é um grande perigo. São coisas que a gente lida com isso também. A gente sabe que o trabalho ele é uma fonte importante na nossa vida. Todos os lados da nossa vida são importantes de dar atenção, mas é importante a gente ter esse reconhecimento de eu não vou tapar todos os buracos de uma vez. Eu não tenho mãos para tapar tudo, sabe? Eu não consigo resolver todas as coisas, ficar tudo perfeitamente. Eu tenho que aceitar, às vezes, coisas que a gente não vai conseguir resolver. É importante a gente lidar, entender o nosso limite. E aí é que tá, né? Respeitar esses limites, respeitar esses avisos do nosso corpo, respeitar os avisos da nossa mente. A gente está o tempo inteiro lidando com esses avisos. Para um pouco, por que eu tô sentindo tanto dor de cabeça nessa semana? Ai, por que de repente tô sentindo tanta cólica, né? Por que de repente essas mudanças do nosso corpo, eu confio plenamente na inteligência do nosso corpo. Por que meu olho tá tremendo, sabe? Na TRE, a gente tem exatamente esse sentido de deixar o corpo tremer. Porque isso é uma válvula de escape do corpo.
O corpo, ele tem toda essa inteligência de a gente precisa correr, então eu vou criar cortisol para você. A gente tá numa situação de muita tensão e eu preciso liberar isso de alguma forma, então eu tremo, seja o corpo todo, seja o seu olho. Ele vai dar um jeito de avisar. Entenda e respeite o seu limite, porque no momento em que você ignora a si mesmo, todas as coisas pelas quais você acredita estar correndo atrás deixam de fazer sentido. Porque você está correndo atrás de uma coisa que você sequer, muitas vezes, vai conseguir usufruir. E, na visão realística do trabalho, Não vai usufruir. muitas vezes não vai nem alcançar. Sabe? Essa questão do trabalho, do sistema mesmo frenético de trabalho, como construção de capital para um outro, o CLT. Gente, não vai alcançar os seus sonhos mesmo, sabe? Você tá entregando toda a sua vida, toda a sua energia, toda a sua saúde, pelo mínimo de um sonho, pra construção do sonho de outra pessoa. Então, é importante a gente entender os nossos limites e cuidar do nosso corpo, porque o outro que tá ali alcançando e realizando os sonhos deles, ele não tá se importando com o caminho e com todas os tremeliques, as crises de ansiedade que veio dos seus colaboradores. Até porque você pode ser facilmente trocado. No mercado de trabalho, você é um número. A gente pode enfeitar da forma que quiser, mas a verdade é, você é um número e você vai ser facilmente substituído. Sim. E é simples E aí, assim. é bem isso, né? Esse esgotamento te leva a um momento de invalidez, um burnout, enfim. E aí o que acontece? Você é substituído. E aí você tá lá sem a sua saúde, sem o seu emprego, sem o seu meio e aquilo que você encontrava como tão importante e supremo e única coisa que eu preciso. Estava levando tudo de você e no primeiro momento de necessidade isso te abandona. Então é importante ter equilíbrio, né? Não é então vou largar o trabalho, tá me fazendo mal, eu vou embora daqui. Não é assim, né? A gente Não tem é. responsabilidades. A gente entende que o mundo não é assim. Mas respeitar os seus limites, acima de tudo. Entender que há esse momento para rir e para chorar, ou seja, para o trabalho e para o descanso, né? Como dizia Salomão. Eu acho que um problema aí que a gente pode trazer em relação ao porquê é tão difícil a gente realmente tirar um tempo para o lazer, para o autocuidado em relação ao trabalho, as exigências do trabalho, é porque o sistema foi construído de tal forma de que a gente está sempre com medo. Porque assim, a gente pensa, se eu não fizer, tem aí uma fila de pessoas querendo trabalho que vai fazer por mim. A gente olha muito esse lado da competição, porque somos criados desde pequeno para competir uns com os outros, né? E a gente não olha o lado na hora que eu cair, a fila vai continuar do mesmo jeito e eu não vou ter mais nem saúde para procurar outro. A gente não olha muito esse lado, a gente só olha o lado de que a gente tem que fazer, tem que dar conta. E aqui eu vou trazer também outra questão. Além de ter o medo, né, de perder o emprego, de perder esse meio aí de pagar suas contas, de sobreviver, tem também uma questão a gente tem dentro da gente um brio, uma vontade realmente de fazer com que as coisas aconteçam, de fazer com que as coisas deem certo, de fazer com que aquele trabalho seja bem feito. Não vou dizer que todo mundo pensa assim, mas eu acho que a grande maioria pensa. A grande maioria quer realmente prestar aí um trabalho que seja a nível de excelência. Porém, a gente tem que entender que o nosso melhor talvez não seja o suficiente e muito provavelmente nunca será o melhor para o outro. Em que sentido? Eu acho que, digamos assim, como é que eu posso dizer? Por mais que você faça o seu 100% aí pro seu chefe, ou para qualquer pessoa que esteja acima de você, não vai ser o 100% para ele. Porque ele sempre vai ver formas de você fazer aquilo diferente, ou de achar que você não tá dando o seu 100%. E é muito disso que talvez o seu 100% não seja o suficiente. E tá tudo bem. Porque o 100% de cada pessoa é diferente. A gente tem limites do que a gente pode entregar ao outro, né? E a gente tem circunstâncias de vida diferentes, né?
Então, por exemplo, uma pessoa que está estudando e está trabalhando, ela vai ter uma reserva de energia menor do que quem só trabalha. Quem só trabalha, mas aí tem que lidar com a jornada dupla de cuidado de casa, cuidado de filho, já tem outro nível de energia. Aí, aquela pessoa que tá bom, ela só trabalha, mas pode ser que ela já esteja aí cansada ou com problemas de saúde, enfim, tem N fatores. Então, o que eu quero dizer é que a energia, o tanque de energia de cada pessoa, ele é diferente. Então, pode ser que aquela pessoa para quem você esteja trabalhando, ou com quem você esteja trabalhando, talvez um colega de trabalho, né? Vamos aí trazer um pouquinho da questão da competição. Essa pessoa, ela consiga render mais do que você. Não é porque você não é bom, não é porque você não esteja dando o seu melhor. É porque as circunstâncias, naquele momento, te colocaram com um tanque, com um nível de energia um pouco mais abaixo. Ou vice-versa. Pode ser que você consiga fazer mais coisas, realmente, seja uma pessoa mais produtiva, porque aí a gente também entra na questão de temperamentos, né, comportamentais e personalidade, né, perfis. Porque cada um tem sua personalidade, cada um tem sua forma de ver e de fazer as coisas. E a gente também tem que entender isso, acho que no mercado de trabalho. Só que o mercado de trabalho, o sistema foi feito de tal forma que isso não é para ser entendido. Eu sei que muitas empresas aí colocam perfis comportamentais, né, e acho isso bem legal, muito legal mesmo, né, como forma de você entender aí o seu colaborador, mas não quer dizer que com isso, de fato, sua personalidade esteja sendo entendida ali dentro, né? Então, eu acho que é um pouco disso, gente. A gente tem que realmente começar a olhar o mercado de trabalho como ele de fato é. Eu acredito que da parte aqui da gente, a gente consegue ver isso. É claro que, se a gente for olhar da parte da empresa, a empresa ela também tem custos, a empresa tem tributos, a empresa precisa que a gente seja produtiva para que ela continue crescendo. Isso é um fato. A gente também não pode achar que a empresa ela é ONG, porque não é. Ela precisa de fato que as pessoas gerem produtividade para que ela continue crescendo, para que ela continue gerando aí mais empregos. E o problema não é as empresas, o problema é o sistema. As empresas elas seguem um sistema que já foi lá pré-estabelecido. E nós, como trabalhadores, também estamos dentro desse sistema como trabalhadores e acabamos tendo que obedecer a esse sistema como ele foi realmente feito. Porém, isso está tendo um custo, e o custo está sendo um esgotamento mental muito grande das pessoas. Esses dias eu vi um rapaz, ele colocou naquela nova rede social que é colada ao Instagram, Threads. Sei. Não sei bem, gente, qual é o nome, porque é um segredo. Eu realmente eu nem não sigo, então não sei nem bem como é o nome dela mesmo. Não uso também. Não uso. E aí, assim, mas eu vi ele colocando, apareceu ali na coisinha do Instagram, ele falou assim, gente, não é normal todo mundo tá tão esgotado a ponto de ninguém ter mais energia para sair no final de semana porque só quer ficar numa cama. E é isso. Você tira férias, você não quer viajar, você não quer fazer nada, você só quer ficar dormindo. Isso denuncia um esgotamento muito grande. E como eu falei, esse esgotamento, ele tem N fatores. Tem o fator do sistema, do mundo, que está exigindo da gente tudo muito acelerado, porque o mundo está acelerado, né? Tem a questão também da produtividade no mercado de trabalho, que está sendo, sim, exigido de nós, aí fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Essa questão da multidisciplinariedade, também a questão de realmente de resultados, o que está tudo certo, é assim mesmo, não tem para onde correr, é o sistema. Mas também tem uma pressão interna, que é essa pressão nossa de a gente realmente querer trazer bons resultados. Então, quando a gente junta todos esses fatores que individualmente, talvez eles não causariam um impacto tão grande dentro da gente, mas quando a gente junta todos eles, a gente tem um resultado que ele é catastrófico dentro de uma pessoa. Então, a gente está vendo as pessoas cada vez mais irritadas. Inclusive, eu acredito que a grande dificuldade que nós temos hoje de nos relacionar com outras pessoas é devido ao nosso esgotamento mental. A gente está tão esgotado mentalmente que a gente não tem paciência para as relações humanas. Porque relacionar-se exige de nós energia. A gente precisa... Pode observar que quando você está na paz de Deus, pode chegar a pessoa mais chata do mundo, você diz... Tá bom, é assim mesmo. Entendeu? Você releva. Por quê? Porque o seu tanque de energia, de paciência, ele tá alto. Então você consegue, entendeu? Relevar. Mas quando você tá na reserva, e quando você tá na reserva há muito tempo, meu amor, você não tem paciência, entendeu? Você não tem paciência mesmo. E aí as pessoas começaram o quê? A se isolar.
Qual é a frase que as pessoas mais falam? Eu não tenho tempo, eu não tenho paciência mais para lidar com isso. Elas já estão dizendo tudo. Eu não tenho energia para lidar com isso. Então eu prefiro uma vida isolada do que ter que lidar com as pessoas e ter que lidar aí com tudo que está envolvido. E até mesmo, gente, assim, outro meme também que eu acabei vendo, né, foi uma moça, na verdade não foi um meme, foi meio que uma moça falando como não ter burnout no trabalho, né, e aí um dos comentários, o cara falou bem assim, olha, gente, é isso mesmo, o lápis preferido aí na caixa de lápis de cor é o primeiro a acabar. Então, de fato, né, quando você usa muito, 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 muito da sua capacidade e você não dá tempo de repor ela, então você acaba que nem esse lápis de cor, minha filha. E aí, já foi. Quando procurar, cadê? É apontador nele. Exatamente, entendeu? O mundo, do jeito que ele está sendo criado, ele está nos apontando até a hora que tiver desse jeito, não tem mais o que apontar, entendeu? Pouquinho do lápis. Então chega uma hora que nem estilete dá jeito. Então, assim, cuidado para não chegar nesse ponto, entendeu? E aí a gente começa a pensar assim, em formas que a gente pode equilibrar melhor, né, essa vida pessoal e essa vida no trabalho. E eu acho que uma das coisas é a gente pensar assim, nos pequenos prazerezinhos que a gente vai se dando no decorrer dos dias, né, a fim de que a gente consiga realmente lidar com essa tensão, como forma de aliviar essa tensão, né, no caso são ferramentas. Em geral, nós tendemos a achar que precisamos fazer grandes coisas, né? Tipo assim, eu tenho que viajar para o meio do mato e tenho que ficar lá para conseguir aliviar ou diluir esse estresse. Não necessariamente. Tem pequenas ações aí que a gente pode colocar no nosso dia a dia a fim de que a gente consiga realmente lidar com ele. Tem uma frase que eu ouvi que eu gostei muito, que diz o seguinte: o problema não está em fazer muito aquilo que você não gosta, ou aquilo que está te consumindo, né? O problema está em fazer muito pouco aquilo que você gosta. Ou seja, para você equilibrar, né, algo que está te estressando, algo que te consome um nível de energia muito grande, você tem que trazer coisas que te tragam bem-estar. E aí que entra essas ferramentas. Então, o que é que traz bem-estar? Tomar um sorvete te traz bem-estar? Então tome. Ah, mas é uma coisa tão pequena. Mas faz diferença. É um chá que você toma no fim da tarde, é um café que você toma. Tudo bem que café tem cafeína, pode ser que até piore a situação. Mas assim, né, vamos de chá. Então assim, é um chazinho aí que você toma. É um minutinho que você tira para olhar um pôr do sol, para olhar uma planta, para fazer um afago no seu animal de estimação, caso você tenha algum pet. É um memezinho ali que você assiste. Cuidado, tá, gente? Pra depois não ficar rolando o feed eternamente. Assim, são coisas pontuais. A gente tá falando de coisas de 2 a 5 minutinhos que dá pra você fazer, assim, pequenas pausas durante o seu dia para que você consiga respirar. E conseguir realmente ter um tempo para se reanimar. Isso quer dizer que sua bateria vai ficar alta? Não. Mas melhora. Coisas que te reconectem com quem você é. Uma das coisas que é muito comum de acontecer quando as pessoas perguntam sobre você, a primeira coisa que você fala é o seu nome e o que você faz, né? Então, tipo assim, seu nome, idade, o que você faz. Então, o que você faz vai se transformando na sua identidade. E isso toma tanto da sua identidade que você esquece as coisas que você é sem isso, fora do trabalho, né? Fora desses momentos. Então, quem você é com a sua família, quem você é quando você está sozinho, o que é que te faz dar esse respiro, o que é que você gosta de apreciar, você gosta de assistir futebol, você gosta de nadar, você gosta de correr, quais são as coisas que trazem a sua essência para além do que você faz no seu dia a dia, mas as coisas que te conectam com quem você é, sabe? E é sobre esses momentos de trazer para o seu dia a dia a lembrança de que você é mais do que o que você está fazendo no seu trabalho. Você é mais do que o que você está entregando. Você é mais do que você está sendo cobrado o tempo inteiro. Então, trazer mesmo a sua identidade. E aí tá a importância desse autoconhecimento, de ter as suas ferramentas, o seu kit de
primeiros socorros mentais, digamos assim, de coisas que vão te trazer e te relembrar quem você é, vão te reconectar com a sua essência e te ajudar a acalmar naquele momento, né? Que vão desligar um pouquinho a produção do cortisol, que vai te ajudar a relaxar o seu corpo, fazer um exercício, comer uma coisinha gostosa, de vez em quando não pegar leve, mas coisas que te trazem a sua verdadeira essência para além do que você faz no seu dia a dia, no seu trabalho. Que coisas você faz assim pra se desestressar? Eu gosto muito de chás, então, momentinhos, assim, uma das coisas que eu mais amo são manhãs tranquilas. Eu gosto muito de manhãs tranquilas. Então, se eu sinto que eu tô muito sobrecarregada, eu sei que eu preciso tirar um tempo pela manhã pra relaxar. Então, meu horário não vai mudar de trabalho. Então, o que eu faço? Muitas vezes eu acordo um pouco mais cedo, eu tiro 10 minutinhos, faço uma meditação, tomo um café pausado, porque às vezes a gente tá na correria, na semana. Toma café ali enquanto tá fazendo outra coisa, não sei o quê, por causa do horário, né? O horário não vai mudar. Então, esse momento de comer pausadamente, eu gosto muito de trazer essa atenção, sabe? Eu amo esse momento. Que horário você nasceu? Às 2 da tarde. Interessante. E aí, quando eu vou pro trabalho, uma das coisas também que eu amo, eu amo, assim, o local que a gente mora é muito bonito, né? Então, assim... Suspeita pra falar. É muito bonito, a gente ama, é muita natureza, é perto do mar, tem muitas árvores, então, assim, é um local lindo, assim, de se ver. Para quem gosta de se conectar com a natureza. Então, sempre que eu tô indo pro trabalho, por exemplo, se eu vou pela Ponte Nova, né, que a Mari vai entender. Se eu vou pela Ponte Nova, então eu gosto de olhar o mar. Toda vez que eu passo ali... Aqui a Ponte Nova, a gente fica perto da orla. A gente tem uma orla ali que vai direto, tanto na nova quanto na antiga, né? Porque passa por ali. Sempre que eu passo por ali, eu dou aquela pausa, eu olho pela janela, eu olho pro mar, dou uma respirada assim, me conecto com aquele mar. Sempre, sabe? Se conectar com as coisas que estão no seu dia a dia, sabe? Até no trabalho, quando eu tô no trabalho lá, que eu tô coisando, e eu sinto que eu tô assim, sabe, acelerada, eu vou lá, faço um chazinho, pego, faço um Nescau, uma coisinha assim quentinho, né, coisas, né, que nos aquecem, faço minha xicrazinha, foco, respiro aqui, tomo um chazinho enquanto eu tô trabalhando, né, porque não dá pra parar, mas assim, coisas que vão me regular, regular as nossas emoções e o nosso corpo ali naquele momento. Outra coisa que eu gosto de trabalhar também, quando eu posso, eu coloco o fone de ouvido com aquelas playlists bem... Mantra, pode ser mantra, pode ser aquelas musiquinhas, aquelas playlists de estude comigo, trabalhe comigo, eu gosto bastante. Ou playlist também, tem um canal que eu gosto bastante, que são playlists tipo de música clássica, de um pianozinho, assim. Sim. Eu amo. Então eu coloco aquilo ali e aí eu consigo focar no meu trabalho de uma forma regulada. Eu não tô aquela acelerada de fazer. Então eu consigo regular a minha emoção naquele momento e eu consigo até me concentrar melhor no que eu tô fazendo do que quando eu tô acelerada, que eu preciso fazer todas as coisas de uma vez. Não adianta. Perde foco, e até a chance de errar é maior. Sim, sim. E quando eu chego em casa, assim, às vezes eu trabalho e estudo ainda, né? Então, quando eu chego em casa cedo, que eu consigo tomar meu banhozinho quente, deitar um pouquinho ali, relaxar, ler um livro, eu gosto também de ler à noite. Então, assim, faço isso todo dia, faço isso sempre? Não, mas são coisas que vão me ajudar a regular mesmo o meu sistema. Né? Então, são coisas que fazem parte do meu kit de primeiros socorros, digamos assim. Acho que a gente comprou na mesma loja o kit de primeiros socorros. É muito parecido o que eu faço pra desestressar. Minha rotina é um pouquinho diferente com a dela, mas assim, o que eu faço é basicamente isso. Eu não tenho muito essa coisa com as manhãs. Eu gosto muito do tomar café com calma, mas eu não tenho esse apego muito às manhãs. O meu horário do dia, que eu vou definir assim como um horário que é do meu coração, é esse horário, quando vai dando de 4 às 6:30 da tarde, sabe? É realmente o horário que eu amo. Então é um horário que, assim, pra mim é muito importante fazer um chazinho, ou então tomar um café quentinho. Eu gosto muito desse negócio do fazer o café e sentir, sabe, o cheirinho do café quando a gente tá coando. Amo isso. Um bolinho é uma coisa também que realmente eu acho muito bom no finalzinho de tarde. Outra coisa que eu gosto é acender uma vela aromática. Eu gosto também muito dessas musiquinhas
Eu escuto muito aquelas essas orquestras mesmo, né? De instrumental, gosto bastante. Acho que realmente faz com que a gente se acalme um pouco mais, com que a gente entre na nossa. Como eu posso dizer? Numa vibração mais calma, né? Outro ponto também que realmente me ajuda muito é essa questão do tomar o banho quentinho. Eu acho que quando eu tô sob muito estresse, o meu corpo ele pede coisas quentinhas. É como se fosse um afago, né? Um afago na alma. Então, assim, é uma das coisas também que eu faço. Gosto de olhar o pôr do sol quando eu posso, né? Quando é possível, porque nem sempre é possível. Às vezes a gente tá trabalhando, não dá pra ver. Quase sempre, né? Mas assim, quando dá, para um pouquinho, olha ali pela janela, vê o pôr do sol. Nunca mais eu fiz isso, mas uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que até tenho que voltar, que me recarrega muito, é olhar o mar. O mar realmente me recarrega pra caramba. E abraçar meus pets. Essa é uma coisa também que eu faço muito, que realmente me deixa assim, muito melhor. São coisas que, como vocês podem ver, são coisas pequenas, são coisas que todo mundo tem como fazer, né? Porque, por exemplo, caso no seu trabalho você não possa fazer um chá, ou se você não trabalhar home office, você pode levar seu chá de casa, compra uma garrafinha aí pequenininha dessas de térmicas, né? Faz o seu chazinho e leva pro trabalho. Deixa ali uma balinha, sabe? Gente, mas pelo amor de Deus, eu falo assim, não é pra ficar se jogando nos doces, porque aí você também tem que olhar a questão do seu corpo, né? Tomar cuidado com o seu corpo, mas... E até essa questão da recompensa. Isso. Tomar cuidado com isso. Exatamente. Mas teve aquela reunião que foi mais difícil, que foi mais punk. Você já sabe que vai ter uma reunião naquele dia, leva seu chazinho de casa, compra uma balinha, deixa ali dentro. Terminou a reunião, toma um chazinho, chupa a sua balinha, fica ali, ó, um minutinho, só observando sua respiração. Você não precisa de muito tempo, basta meio segundo. Meio segundo que você para observar sua respiração, você vai ver que as suas emoções elas já vão começando a normalizar um pouquinho mais. É você tentar entrar de novo nesse eixo, porque a gente sai do eixo, a gente pode estar na maior paz. A vida vai acontecendo, vai desequilibrando a gente, e é nosso trabalho a gente voltar para esse equilíbrio de novo. E às vezes, né, a gente citou N ferramentas que fazem bem pra gente, mas às vezes sua ferramenta é ir pra academia. Sim. Né, fazer um esporte mais pesado. A gente gosta muito dessa vibe mais calma e tranquila pra eu voltar pro meu centro. Mas às vezes a pessoa gosta mais de um exercício mais pesado pra realmente soltar todos os nós ali do corrida, corpo. né? Uma corrida, uma musculação, uma dança, Muay se você Thai. colocar uma música agitada, porque também tem vezes, às vezes eu coloco uma música agitada e balanço o corpo. O balançar o corpo, ele já é realmente reconhecido como uma ferramenta de liberação de estresse. Sim. Então, às vezes você dançar, balançar. Então, Dançar é muito bom. Esse é o ponto de você conhecer quais são as ferramentas que te ajudam a voltar para si. A encontrar essa essência para além das coisas que você faz assim, pro mundo, né? Mas o que te conecta? Se é dançar, se é fazer um esporte, se é tomar um chazinho, se é comer um bolinho, se é olhar o mar. Busque as coisas que te permitem se conectar consigo. Tem um dorama que eu assisti que eu gosto muito, e tem uma parte, é um dos meus preferidos, assim, da vida. Tem uma parte em que ela fala, já no final, assim, que ela vai conversando com o rapaz, e ela fala sobre como que ele pergunta pra ela como que ela conseguiu, sabe, seguir, digamos assim. E ela vai falando, eu só preciso de 5 minutos por dia, sabe? 5 minutos que me ajudam a me conectar. Então ela fala, por exemplo, se eu abro a porta para um senhor e ele sorri para mim, já foram 3 segundos. Se eu vejo uma criança brincando, já foram 5 segundos. Então a gente vai acumulando esses segundinhos do nosso dia que vão nos conectando, que vão nos relaxando das coisas que a gente gosta, que no final do dia, se a gente juntar ali, não foi um dia todo estressante, a gente teve um momentinho de paz. Sempre tem aquele negócio, né? Foi um dia ruim ou um momento ruim que você remoeu no seu dia todo? Claro que tem dias que são realmente punks, assim, que não fica complicado. Mas, o que a gente faz depois? Vai lá nos primeiros socorros, pega o nosso band-aid, pega a nossa atadura, pega o mertiolate que você encontrar lá dentro. Porque essa é importante, é você conhecer o que te ajuda a se regular, né? Sim. E eu acho que o futuro do trabalho, assim, se a gente for entrar na questão das internets, não, gente, nada disso. Se a gente for entrar na questão da inteligência artificial, né, que
O futuro, infelizmente, vai ser que muitas profissões aí vão mudar, algumas, acredito eu, né, que até vão deixar de existir, porque a IA vai acabar substituindo de fato. Então, se a gente for olhar o futuro do trabalho, gente, sinceramente, eu não acho que a exigência vai diminuir. Eu acredito que a exigência vai cada vez mais aumentar. Cada vez mais vão exigir mais da gente. Principalmente porque não estão mais nos comparando com seres humanos, estão nos comparando com máquinas. E sempre quando a nossa competição for com a máquina, a gente vai perder. Pelo menos no âmbito de produtividade. Por quê? Porque a máquina ela não precisa comer, ela não precisa dormir, a máquina ela não tem emoções aí que acabam afetando a produtividade dela. Então é diferente. Não sei como é que isso vai performar aí. É claro que a gente só sabe o final de alguma coisa quando acaba, né? Então a gente não sabe como é que vai acontecer. Porém, eu não acredito de fato que essa pressão ela vai diminuir. O que eu acredito é que nós vamos encontrar novas formas de lidar com essa pressão a fim de que a gente consiga realmente manter um estilo de vida saudável. E que sim, vai ter algumas pessoas, né, que realmente vão não só encontrar essa forma, como vão viver com essa forma da melhor maneira possível. Mas se eu fosse dar acho que um alerta, né, para deixar em relação a tudo isso observe bem a cobrança interior. Porque a cobrança exterior, ela tem sim um grande impacto sobre você. Mas, em geral, ela só tem esse impacto mais forte quando você já tem uma cobrança interna muito grande. Quando você assume aquilo como sua. Exatamente. Então, você pega para você, ou você já tem de você e aquilo, o de fora vem para somar, né? Ou você não tem em você, mas você pega e acaba, né, aceitando e ficando para ti. Então, fica com uma cobrança aí muito maior. Então, observe essa cobrança interna. Observe os sinais que seu corpo está dando. Eu sei, gente, eu trabalho também, eu sei que não é fácil parar. E eu sei que a gente tem inúmeros medos, e eu sei que a gente tem inúmeras responsabilidades. Só que, lembre-se, ficar doente é uma coisa que aparentemente é rápido para chegar, só que demora muito para sair. Né? É muito mais difícil você trabalhar no reparo do que na prevenção. E a prevenção, né, ela custa muito menos do que o reparo. Então analise como você está se sentindo, de que forma você está se sentindo, o que seu corpo tem trazido para você, quais são as ferramentas aí que você gosta, que te fazem bem e que você pode colocar no seu dia a dia. Lembrando que não precisam ser coisas mirabolantes, não precisam ser coisas enormes, né? Mas pequenas ações no dia a dia. Também entenda quais são os seus limites, que tem hora que realmente só ações de reparo, de ferramentazinhas não adiantam, né? Tem hora que precisa de uma ação um pouco mais maior, um pouco mais firme, porque, de fato, né, cada um sabe qual é o seu ambiente, isso vai depender, né, do ambiente de trabalho, isso vai depender de como já está a sua saúde, enfim, tem N fatores. Mas é bom que você tenha sempre essa consciência e esteja muito presente em você para que você consiga observar esses sinais. Porque se você estiver no modo automático, você não vai conseguir observar nada disso. E lá na frente, quando realmente tiver uma consequência muito maior, você vai dizer assim, poxa, como é que isso aconteceu? Isso aconteceu porque você não estava reparando, porque os sinais estavam aí. Então é só um alerta mesmo, é um alerta, né? Porque a gente vê todos esses memes, é muito engraçado, é divertido os memes, a gente gosta de ver, a gente gosta de rir, mas eu acho que isso também nos alerta, é um alerta de algo que é coletivo, algo que muitas pessoas estão passando e que denuncia, né, problemas aí futuros que a gente pode ter a nível pessoal e também a nível aí de humanidade, né, de coletivo. Sim. Um outro ponto que é importante você analisar nesse processo, né, identificação do trabalho, como a Lari falou sobre essas pressões externas e externas, como a gente já citou também, o que o outro está vendo do meu trabalho e o que eu estou dando para o meu trabalho. Então, reconhecer que o que eu estou dando não precisa ser os 100%, porque senão você não fica com nenhum por cento para você, mas tem um livro que é um dos preferidos da gente, e eu vou incluir ela aqui, porque eu sei, inclusive tem um vídeo dele aqui no canal, que são os 4 compromissos, o livro Os 4 Compromissos,
que é simplesmente maravilhoso. Inclusive, vamos deixar aqui o link do vídeo para vocês conhecerem um pouco mais do livro. E um dos pontos desses compromissos é faça o seu melhor. Quando você reconhece que você está dando o seu melhor, não importa o que você esteja fazendo, e o seu melhor não é se deixar se levar à exaustão. Porque se você acha que dar o seu melhor é dar toda a sua energia para algo, não é, porque você está esquecendo de você. Então, esse não é o melhor que você pode fazer. Qual é o seu melhor? Fazer as coisas com equilíbrio. Fazer as coisas bem com equilíbrio, cuidando de você, cuidando das suas tarefas, mas dê o seu melhor nesse sentido dessa consciência. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. No meu trabalho, para mim, para minha saúde, tentar encontrar esse equilíbrio. Porque quando você dá o seu melhor, você tem essa consciência que você está dando o seu melhor, pronto, sabe? Toda essa pressão que vai vir do externo, porque sempre vai vir essa pressão, você consegue entender aquilo como algo que muitas vezes não é real. Nossa, fulano tá me cobrando isso, e aí você não se deixa levar naquilo, nossa, então eu não tô fazendo o meu melhor? Não, eu tô fazendo o meu melhor no meu trabalho, sabe? Então, quando você tem essa consciência, assume esse compromisso para você, você consegue também lidar com as coisas, principalmente, né, da pressão no trabalho, de forma mais equilibrada. Bem, gente, é isso. Acho que era isso que a gente queria falar aí a respeito desse tema, né? Fica aí essa reflexão para vocês fazerem, para vocês analisarem sobre si mesmos, né? E comenta aqui se vocês têm algum colega de trabalho ou se vocês mesmos passaram por algum tipo de esgotamento físico, ou emocional ou mental, né? Se vocês já viram alguns desses memes, né? Se vocês gostam de curtir eles, se é divertido para vocês. O que é que vocês acham a respeito do tema? Nós vamos amar e entender um pouquinho aí o que é que você entende, o que é que você refletiu, né? O que é que você gostaria de falar aí sobre esse assunto. Se Tá esse certo? vídeo também trouxe um insight legal para você, para lidar com o seu trabalho, que você se identificou com alguma coisa, tá bom? A gente vai amar saber. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau. Tchau!